O evangelho que nós anunciamos é o evangelho de Jesus Cristo. E o evangelho, Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: porque não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque sei que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho, ele é poder, ele é o dunamis de Deus, ele é a virtude de Deus, ele é o poder de Deus, porque nos foi dado pelo Filho, e o testamento do Filho é poder para a salvação, é poder para dar herança a todo aquele que crê. Irmãos, boa noite de salvação a todos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Graças a Deus por Jesus Cristo. Um dos pontos importantes que nós temos falado enfaticamente aqui é sobre o lugar de descanso. Descanso gera autoridade. O descanso, ele não é o campo físico onde você se acomoda, é o campo interno, no lugar onde as emoções, os sentimentos, eles entram em conflito, ele entra numa batalha e ele começa a te deixar sem norte, sem destino. E quando essas coisas acontecem, o corpo ele fica inerte. E na inércia do corpo, todas as suas células começam a morrer. A sua mente começa a naufragar. Ela fica sem saber o que fazer, porque tudo está simplesmente travado. Você pode ter boas ideias, bons projetos, pode ter uma boa dicção, você pode ter tudo de bom, sim, como uma pessoa qualificada para qualquer área. Mas se a sua mente, a sua alma está inquieta, o seu corpo ele não sabe o que fazer diante dessa inquietude. Qual é a base que nós temos para lidar com esse cenário? As circunstâncias, o cenário, o ambiente, o tempo, as oportunidades, os relacionamentos, tudo exige de nós amadurecimento. Exige de nós amadurecer, frutificar, aprender a lidar com circunstâncias, situações, a aprender com elas e nos permitirmos sermos discipulados, disciplinados, corrigidos, orientados por elas. Mas nada melhor do que a Escritura para nos dar essa base. Por isso nós vamos falar sobre esse tema que é huios, maturidade e responsabilidade. Huios é a palavra grega para filho, mas com a conotação de maturidade e responsabilidade. No Novo Testamento, huios é usado para descrever os filhos de Deus, que não apenas são filhos por nascimento, mas também por caráter, comportamento, refletindo a imagem e a semelhança do Pai. Como nós estamos falando da paternidade de Deus, então sim, vou empregar toda a nossa introdução à paternidade de Deus, como filhos que nasceram em Deus. Um dos princípios do huios é ser guiado, norteado pelo Espírito Santo. Irmão, ser guiado pelo Espírito Santo não é ser guiado pelo que eu penso, pelo que eu acho, pelo meu grau de instrumentalidade, conhecimento. É ser guiado pelo Espírito Santo. E ser guiado pelo Espírito Santo é ser guiado em Jesus Cristo. É ser guiado pelo Evangelho de Jesus Cristo. É ser guiado pelos estatutos, ordenanças, preceitos, juízos, testemunhos de Deus, por Jesus Cristo. Porque os apóstolos entregaram as suas vidas, porque os demais discípulos não se amaram a sua própria vida, mas estavam dispostos a morrer por Jesus Cristo. Porque não eram guiados pelo seu próprio entendimento, pelas suas emoções, pelo seu intelecto, pelo aquilo que eles tinham. Não. Eles estavam dispostos a morrer pela verdade que eles abraçaram. Porque o Espírito Santo os guiava em toda a verdade. E a verdade não é apenas um testamento, a verdade é uma pessoa, e essa pessoa tem nome, o nome dela é Jesus. E ponto final.
Teknon também significa filho, mas no sentido mais amplo de descendente ou recém-nascido, uma conotação mais biológica, né? Enquanto ruios implica uma maturidade e responsabilidade maiores. Nós falamos nas últimas 2 aulas sobre o Teknatel, que é meninos em Cristo ou meninos na fé, e Teknon, que tem essa conotação de filho biológico, ou filho da carne. Mas, para que um Teknatel chegue a um nível de um ruios, um filho amadurecido, ele tem que se desenvolver na fé. A crença sua em Jesus Cristo exige isso de você. Não dá para confessar a fé em Jesus Cristo, mas seguir o apóstolo. Não dá para confessar a fé em Jesus Cristo e seguir um pastorado, e seguir uma denominação, uma instituição. Confessamos a fé em Jesus Cristo para seguir a Jesus Cristo. A congregação é um ambiente favorável para que haja comunicação, um compartilhamento das necessidades dos santos, uma interatividade do corpo de Cristo, mas a base do corpo é o cabeça, e o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Por isso é impossível seguir qualquer forma de crescimento que esteja à margem de Cristo. Não é possível. A nossa base, o nosso fundamento é Jesus Cristo. A paternidade nos foi dada por Jesus Cristo. O caminho para a herança é Jesus Cristo. A verdade que é o evangelho que pregamos é Jesus Cristo. A vida que nós estamos entronizados nela é Jesus Cristo. A nossa herança em Deus Pai passa pelo crivo de Jesus Cristo. Portanto, não há outro caminho, não há outro recurso, não há outro meio, não há outro lugar, somente Ele. É por isso que a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Nele vivemos, existimos e nos movemos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Por isso a nossa fé, a nossa pregação está pautada na pessoa e nas palavras do Senhor Jesus Cristo. A transição de Teknon para ruios acontece por meio de amadurecer, obedecer, aprender a lidar com a dor e o sofrimento, a perseverança dos santos e o principal, em todas essas 4 etapas, ser guiado pelo Espírito Santo. Quando um Teknatel é um menino na fé, ele deixa o leite e passa a amadurecer através do alimento sólido, ele começa a criar força, ele começa a criar estrutura, ele começa a criar robustez. Há um texto na Bíblia que diz: Senhor, renova as minhas forças como as forças de um boi selvagem. Não é mais bezerro, agora um touro. É necessário que cresçamos e amadureçamos em Jesus Cristo. Segundo a Epístola de Pedro, no capítulo 3, se não me falha a memória, no versículo 8, os irmãos podem conferir, está escrito: antes crescei no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós confessarmos a fé, é importante crescermos em Jesus Cristo. Se nós não crescermos no Evangelho que Jesus Cristo nos foi dado, nós vamos atrofiar. E de um Teknatel, de um menino na fé que cresce para se tornar um ruios, a ponto de ser guiado pelo Espírito Santo, ele acaba decaindo da graça e vivendo a sua vida inteira na carne. Ele deixou de ser um Teknatel, ao invés de amadurecer e se tornar um ruios, ele tornou-se um Teknon. Uma pessoa, um filho da carne, uma pessoa que recebeu os dons espirituais, mas vive na carne. Ele não converteu genuinamente ao evangelho, ele aderiu ao movimento evangélico. Então, para ele é satisfatório dizer que ele é evangélico, que ele é crente, que ele é cristão, mas ele não tem o conceito de paternidade de Deus, porque é o caminho que só se achega a ele por Jesus Cristo. Por isso é importante nós discernirmos quem nós somos nesse cenário. Ainda somos Teknatel, meninos que se alimentam de leite, e qualquer palavra um pouco mais dura, qualquer palavra mais exortativa, mais de cunho de admoestação, de correção, de disciplina, é motivo para travar o semblante, fechar os olhos e dizer: eu vou sair da igreja, eu vou sair do ministério, eu vou voltar para o mundo, porque no mundo não me tratava dessa maneira.
Onde é que estão os filhos que não chegaram ainda ao nível de amadurecer em Cristo, um ruiós? Porque não é guiado pelo Espírito. Se qualquer coisa que acontece no mundo exterior, ou até mesmo dentro de uma congregação, é suficiente para te dar um norte a abandonar a Jesus Cristo e sair do barco, é porque Jesus nunca foi a sua referência. A referência é sempre aquilo que está aos nossos olhos, né, santo? A referência sempre não é porque é o pastor, é porque é o evangelista, é porque é o presbítero, é porque é alguma liderança, é porque é o ministério, é porque é a igreja, mas nunca foi Jesus. Lembra-te quando Pedro estava lá no barco e Jesus veio ter com os discípulos, ele disse, não tem mais, sou eu. E o apóstolo Pedro disse, Senhor, se és tu mesmo, manda-me, dê uma palavra para que eu venha ter contigo. O que Jesus diz? Vem. Ele só disse, vem. O que Pedro fez? Desceu do barco e andou sobre as águas. Fala-me, quem você conhece na história que andou sobre as águas? A Bíblia só faz relato de um. Pode ser que existiu em algum lugar, mas biblicamente só conhecemos um homem, Pedro. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele caminhava sobre as águas. O vento já estava soprando. O mar já estava agitado, o barco já estava balançando, mas ele, olhando para Jesus, ele permaneceu firme sobre as águas. Porque ele tinha foco, e ele creu na palavra, e ele seguiu a palavra. Mas a partir do momento que ele desviou o foco de Jesus, e a palavra que ele recebeu, ele simplesmente esqueceu dela diante da circunstância, ele começou a naufragar. Resultado, qualquer pessoa que tira os olhos de Jesus naufraga na fé. Qualquer pessoa que deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para os heróis da fé, eu vou olhar para os pastores que foram homens que entregaram a sua vida, eu vou olhar para os homens que morreram no Coliseu, aqueles que foram martirizados, eu vou olhar para aqueles homens que criaram uma biografia do qual eu leio e digo, meu Deus do céu, onde está minha fé que não chega no chinelo? Qualquer referência, humanamente falando, é passível de erro. Você pode se espelhar em quem você quiser, mas lembre-se de que espelho se quebra. Mas quando você tem uma base firme, uma base sólida, em que você edifica a sua casa, esse fundamento, essa rocha, ela tem nome, ela se chama Jesus, e quando a nossa fé está firmada em Jesus, pode assoprar os ventos, pode transbordar os rios, pode vir a tempestade, pode vir tremores de terra, somente aquilo que é abalável será abalado, mas aquilo que está fundamentado em Cristo permanecerá firme, porque é um fundamento que não pode ser abalado. Glória a Deus por Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Irmão, ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, Jesus Cristo assim disse, Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. O que o Espírito Santo comunica ao meu espírito não é o que é da terra, é o que vem do céu. E o que vem do céu está acima de tudo e de todos. As coisas que estão à nossa volta, ela tem os seus valores, mas somente para esta vida. Elas podem corroborar de cunho espiritual, desde que elas sejam feitas em Deus, por Ele e para Ele. Porque tudo é ofício sacerdotal. No conceito feminino, sacerdotisa. Por quê? Porque tudo que fazemos, fazemos nele. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, meus irmãos, quer comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Porque se o que eu estou edificando é para promover o meu nome, vai cair.
vai cair por terra. Mas se o que eu estou edificando é em Jesus Cristo, a tendência é que, com o passar do tempo, o que vier não poderá derrubar. Porque está sendo edificado sobre a rocha e não sobre a areia. Esse é o fundamento dos que são guiados por Deus, pelo Espírito Santo. Esses são filhos de Deus. E se nós pegarmos essa similaridade dos filhos, no plural, de Deus, com o filho, do singular, de Deus, qual é a similaridade? Assim como ele andou, devemos nós andar também. Assim como ele viveu, devemos nós viver também. Assim como ele amou, devemos nós amar também. Assim como ele se entregou, devemos nós nos entregarmos também. Nós somos exatamente a referência que ele deixou para que a terra assista. A criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo. E isso, irmãos, envolve sempre a palavra, as Escrituras. Uma pergunta: você meditou na Escritura hoje? Você já teve um devocional com o Pai hoje? Qual momento do dia de hoje você tirou para dizer: Abba, Pai? Bom, isso é um nível de relacionamento que o Pai quer ter conosco. Ele quer... Veja bem, irmãos, para ficar bem claro, porque eu venho falando isso de forma enfática, até ser chato, mas é necessário. Quando você se relaciona com o Senhor como servo, para observar o nível de revelação que você tem como servo. Para observar o nível de revelação que você tem como homem. E passe a se relacionar com ele como pai e filho. Para quem é pai, já tem uma noção disso, de como é relacionamento de pai e filho. Para quem é filho, tem esse discernimento de como é se relacionar com o pai. É diferente, irmão. Para você que é empregado, o seu relacionamento com o patrão é o mesmo que você teria com seu pai ou com sua mãe? Não é. A liberdade que você tem dentro da sua casa é o mesmo que você tem no seu local de trabalho? Não é. O nível de conversa é limitado. O nível de afeição é limitado. Você não chora nos braços do seu patrão. Você não inclina a cabeça nos braços dele, no ombro dele. Você não dorme na casa dele. Você não dorme no trabalho. Você não tem liberdade para poder andar como você bem quiser na casa do seu patrão. Não tem. Nem na igreja você tem. Existem limites. Existem regras. A casa do Pai tem limites, tem regras. Tem administração, tem exortação, mas tem descanso, tem paz, tem relacionamento que entre o Senhor e o servo não tem, entre o homem e Deus não tem. Talvez a nossa mentalidade de trabalho com mais liberdade é lá no Antigo Testamento. É quando se oferecem sacrifícios, é quando se erguem altares, é quando se oferecem muitas obras, mas se o nosso modelo de fé e prática é Jesus Cristo, leia como era o nível de relacionamento dele. O pastor Herbert leu aqui, João capítulo 17, me fala que em qual trecho do capítulo 17, qual versículo, Jesus Cristo se achega a Deus chamando ele de Deus. Qual texto, qual versículo do João capítulo 17, Jesus Cristo chama o Pai de Senhor? Ele só o chama de quê? De Pai. Porque ele conhece o Pai. A única passagem nas Escrituras onde Jesus Cristo direciona a ele como Deus é quando ele se coloca na condição de homem e ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? No decorrer, em toda a Escritura, Jesus se direciona ao Deus Todo-Poderoso como Pai. E ele diz: quando você for orar, você ora assim, ó: Pai nosso. Ele te deu liberdade para chamá-lo de Pai, porque o servo não tem herança, assim como o homem, mas o filho tem herança. Quando você tem liberdade de chamá-lo de Pai, ele tem liberdade de recebê-lo como filho. E o receber como Pai
Irmãos, o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Imagina, hoje é o arrebatamento. Você subiu. E ao entrar lá, o que Jesus vai dizer? Vinde, servos do Senhor, e entrai para a herança do seu Deus. É assim que ele vai dizer, não é? O pastor Lino falando aqui, não. Como é que ele vai dizer? Vinde o quê? Benditos de meu Pai. Benditos de meu Pai. Você vai entrar na casa de quem? Vai entrar no descanso de quem? Vai gozar da paz de quem? Por meio de quem? Por Jesus Cristo. Porque tudo passa por Ele. Imagina, nós estamos ansiosos para ver a face do amado. Eu me lembro de quando eu frequentava vigílias. Eu ia muito em vigílias, irmãos, ia muito em monte. Eu ainda frequento montes, vigílias nem tanto. Mas ainda subo o monte. Só que antes eu subia mais. Aí você vai encontrar com os irmãos. Falar, você está indo aonde? Eu estou indo no monte buscar a face do meu amado. Então hoje não se usa mais essa expressão. Mas não há nada melhor do que vê-lo face a face. E vê-lo como ele é, com o corpo glorificado. Ele vai ser a luz daquele ambiente maravilhoso. E o Pai estará conosco. Os filhos de Deus reinarão eternamente. Para você dimensionar a importância dessa identidade que muitos declinam dela, mostre-me na Escritura. Ou menos pode buscar até na internet. A quem dos seres angelicais, a quem dos anjos, dos principados, das potestades, recebeu essa identidade de filho? A quem o Senhor chamou de filho? Nem aos anjos. É só para dimensionarmos o poder dessa filiação que nós temos, dessa herança de paternidade com o Pai, com Deus. A Escritura diz: a quem dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje eu te gerei. A ninguém, somente um recebeu a identidade de filho. E ele deu testemunho dizendo, imagina, quando Jesus passa pelas águas, o Espírito Santo desce sobre ele e os exércitos dos céus, milhões de milhares, principados, potestades, forças dominadoras das trevas, espíritos imundos, todo o universo ouvindo o som da voz daquele que dizia: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. E todo o céu, todo o universo testemunhando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele não teve por usurpação ser igual a Deus e compartilhou conosco dessa herança, dizendo: eu vim como unigênito, mas a vocês eu dou essa oportunidade de serem meus irmãos. Portanto, agora dentre vós eu sou o primogênito e vocês são os meus irmãos. E o Pai disse que eles seriam propriedade peculiar, exclusiva sua, sacerdócio, santos separados. Porque nós não somos apenas herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Vamos lá, porque o tempo está avançando e nós estamos nem na metade ainda. Para amadurecer, a pessoa tem que estar disposta a ultrapassar barreiras, aprender a tomar decisões sensatas e assumi-las, não fugir de suas responsabilidades, enfrentar desafios, identificar seus pontos fortes e fracos, superar-se. Esse é um ponto de vista de interpretação humana. Mas se olharmos para Jesus Cristo, o conceito vai muito mais além, porque ele veio como homem, mas ele experimentou fraqueza. Fraqueza não é pecado. Fraqueza só prova que realmente você é vulnerável.
A humanidade de Jesus provou isso para nós lá no Getsêmani, quando ele estava ciente que era chegada a sua hora. E ele orou com tanta intensidade que em nenhum outro texto nas Escrituras fala, com exceção do médico Lucas, que o seu suor transformou-se em gotas de sangue. E ele orava com tanta intensidade que ele dizia: Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, seja feita a sua vontade. E a coisa foi tão intensa, que a Escritura diz que um anjo foi enviado para o consolar. Ele disse aos seus discípulos: ficai aqui e vigiai comigo, porque a minha alma está profundamente triste até a morte. Ele teve fraquezas como homem, mas como uma pessoa, como um filho maduro e como exemplo, ele não desistiu. Ele perseverou, ele permaneceu, ele continuou, porque ele amadureceu. O seu chamado, a sua vocação gritavam tão intensamente dentro do seu ser que era impossível que mesmo na sua fraqueza ele viesse recuar. Porque ele tinha um foco, ele tinha um objetivo, ele tinha uma meta, ele tinha uma missão. E ele queria, eu anulo essa palavra, ele queria. E ele o fez tudo quanto acerca dele estava escrito para honrar o Pai. Interessante, né? Malaquias capítulo 1, versículo 6 diz: o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se sou o senhor, onde está o respeito para comigo? E não há dúvida que, quanto maior o autoconhecimento, maior a evolução pessoal. Amadurecer é um processo interno contínuo, acontece ao longo da vida, a partir de experiências e de situações que exigem o amadurecer, principalmente em Jesus Cristo. Humanamente falando, você vai ter que amadurecer. O tempo, as responsabilidades, o ambiente que você está inserido vai exigir isso de você. Humanamente falando, é impossível, a não ser que vá comer o pão da preguiça e vai realmente se acomodar com a escassez e vai viver uma vida realmente de pedinte. Isso é conformismo. Mas se formos analisar pelas oportunidades, pelo cenário e pelas nossas condições, humanamente falando, quem almeja vencer, quem almeja romper, quem almeja triunfar e avançar em qualquer cenário, em qualquer perspectiva de projeção pessoal, profissional, conjugal, etc., vai ter que romper, vai ter que ir onde não querem ir, vai ter que romper barreiras, atravessar dificuldades e amadurecer nela. Isso aí falando como homem. Agora, falando como filhos de Deus, na fé, é necessário crescer na Escritura, amadurecer na Escritura, ter a Bíblia como referência. Você deve ter assistido, né, na internet, deve ter escutado de pessoas falando acerca da Bíblia. Teve livros que se perderam, trechos que foram distorcidos, outros que foram abolidos, foram retirados, nos entregaram o que quiserem, porque afinal de contas, né, a Escritura foi escrita, interpretada e foi seleta nos seus textos que nos foi entregue, porque há coisas que um homem não poderia conhecer porque não tinha estrutura para lidar com elas, etc. Mas por fim, abrindo mão de todo esse conceito, de toda essa possibilidade, fato é, tudo que temos é o que sai em nossas mãos. Podemos ter um acervo na internet, mas fato é, há poder nesses escritos. E se não houvesse neles poder e confirmação do Pai Celestial, tudo isso que nós estamos vendo aqui hoje não tinha valor nenhum para a eternidade. Estamos aqui perdendo tempo. Estamos aqui simplesmente para maquiar aquilo que não é real. Tentando trazer a realidade, aquilo que é abstrato,
sem dar imagem e forma, porque não sabíamos direito o que realmente o significado disso, num contexto de vida diária, de fé e prática. Era tudo em vão. Mas, irmãos, eu não acredito nessa possibilidade. Eu acredito que o que tem em minhas mãos é a palavra de Deus. Eu acredito que chegou ao meu conhecimento, ao seu conhecimento, é a palavra de Deus. As experiências que eu vivi, o que eu aprendi, para que eu chegar aonde eu estou hoje, se não fosse pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, certamente isso não seria possível. Então a escritura que nós temos, ela é o poder de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 35, está escrito: os céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Em Apocalipse diz que aquele que acrescentar ou tirar um tio da escritura será maldito no reino de Deus. Então, resumindo em relação a isso, quem o fez, quem tirou, quem acrescentou, vai ter de prestar conta, e haverá um maior juízo para os tais. Mas se nós acreditamos no que está em nossas mãos, então é o suficiente para o Pai Nosso fazer a obra que Ele quer e vai fazer em nós e através de nós. Pessoas maduras controlam melhor suas emoções, assumem as próprias limitações e tendem a tomar decisões com mais segurança. Bom, são processos. Tudo é processo. Não adianta tentarmos, forçar a coisa a acontecer fora do tempo. É como querer amadurecer de forma precoce, de maneira precoce. Não tem como. Tudo tem um tempo. Como é que você amadurece? Como nós amadurecemos? A partir do momento que temos um coração ensinável. Pessoas que se sujeitam à correção, se sujeitam à disciplina, se sujeitam ao aprendizado. São pessoas que amadurecem fácil, porque são pessoas que geram sabedoria na sua conduta. Elas falam melhor, elas escutam melhor, elas sabem o tempo certo de ouvir, o tempo certo de falar. É uma pessoa que discerne com clareza Eclesiastes capítulo 3. Ela sabe o valor do anonimato, assim como ela sabe o valor de ser revelado ao mundo. Ela não tem problemas com títulos, posições, cargos, não, porque ela sabe que essas coisas são coisas passageiras. Essas coisas, elas não agregam em nada, na verdade não agregam mesmo, só ensoberbece. Mas, quando um homem, uma mulher sabe quem ela é em Deus Pai, por Jesus Cristo, ela não precisa fazer muita coisa, não tem esforço nenhum. É aquela pessoa que onde ela entra, ela é bem-vinda. Sabe, tem pessoas que é Deus que nos apresenta. São aquelas pessoas que chegam na sua vida e falam assim: nossa, por que durante 30 anos eu não conheci uma pessoa assim? Por que durante 40 anos eu não conheci uma pessoa assim? Por que agora, depois de tanta experiência, veio conhecer fulano, ciclano, beltrano? Tem pessoas que quando chega na sua casa, você quer até trancar a porta e falar: Senhor, manda chuva para que ela fique. Mas tem pessoas que quando chega, você ora em Espírito: Senhor, abre o céu para que ela vá. Está de noite: Senhor, abre as portas de casa para que ela vá descansar em casa, na casa dela. E tem pessoas que realmente, elas marcam as nossas vidas. Elas criam um ambiente diferente em nossa história. É aquela pessoa que quando passa pela sua vida, você fala: foi antes dela e depois dela. Antes dela eu era assim, depois dela agora eu sou assim. É que nem Jesus Cristo quando entra na nossa vida. Antes de Cristo eu era assim, depois de Cristo eu sou assim, em Cristo eu sou assim. Só que Cristo é antes, durante e depois, né? Antes de Cristo eu era dessa forma, e depois de Cristo eu passei a ser assim, mas em Cristo eu permaneço assim. Porque nele, todas as coisas se convergem. Isso é gratificante, porque é um princípio de quê? De crescimento, amadurecer e perceber que realmente, o que realmente tem valor. Isso, no entanto, é o que a Escritura nos adverte quanto ao crescer em Jesus Cristo. Segundo a Bíblia, amadurecer como filho envolve um crescimento espiritual, onde se busca imitar a Cristo Jesus e ser achado nele. Amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto, estejam atentos
atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros destes perversos e percam sua firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Uma coisa interessante nesse cenário, ao invés de perder tempo com pessoas levadas pelos erros e perversos, né, na nossa perca de firmeza e constância na fé, vamos nos dedicar a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, desde o Antigo Testamento, o Pai Celestial, ele fez menção do Filho. Em tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Tudo aponta para Jesus. Desde o ex nihilo, do nada, até o que é existente, ao que se vê, aponta para Jesus Cristo. E o Pai em tudo fez menção dele, porque ele era a sombra, até que no dia da sua vinda ele se tornou uma realidade. E hoje ele é notório, conhecido e vivenciado por aqueles que creem. A importância de crescer em Jesus Cristo, porque nós somos corpo de Cristo, é ou não é? Nós somos membros do mesmo corpo, e o corpo de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele é o cabeça. Se nós somos membros do corpo de Jesus Cristo, não devemos fazer o que a cabeça pensa, o que o cérebro emite para o corpo, porque todos os movimentos do seu corpo não são a mensagem do seu cérebro que manda para ele o que ele tem que fazer, como ele deve proceder. Tudo que você faz não é porque é uma comunicação entre os membros do seu corpo, com o seu cérebro, com a sua cabeça. Então, por que muitos que se denominam cristãos, crentes, evangélicos, não conseguem se sujeitar ao que o cabeça manda fazer? Ao que o cabeça ordena fazer? Se Jesus Cristo, ele é o cabeça e nós somos o corpo dele, né, ajustado pelo Espírito Santo, qual é a mensagem que a cabeça manda para o corpo? Ide pregai o evangelho. E o evangelho que nós pregamos não é o evangelho da igreja Assembleia de Deus, não é o evangelho da igreja presbiteriana, não é o evangelho da igreja Deus e Amor, não é o evangelho da igreja batista. O evangelho que nós anunciamos é o evangelho de Jesus Cristo. E o evangelho, Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: porque não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque sei que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho, ele é poder, ele é o dunamis de Deus, ele é a virtude de Deus, ele é o poder de Deus, porque nos foi dado pelo Filho, e o testamento do Filho é poder para a salvação, é poder para dar herança a todo aquele que crê. Isso é, irmão, fruto de Jesus Cristo, meu Deus. Pastor Herbert, ele cita novamente, né? Ele é aqui, João capítulo 17, ele dizendo, incrível, irmãos, que tudo aqui volta para Jesus, tudo passa por Jesus, e é claro, a Escritura toda fala de Jesus, irmão. Não tem como pregar a Bíblia Sagrada sem mencionar Jesus Cristo. Meu Deus do céu, que isso? É maná. Porque dele, para ele, são todas as coisas. É maravilhoso. É maravilhoso quando nós amadurecemos e crescemos em Jesus Cristo. Há igrejas, né, denominações, fala igreja não, há denominações que eles falam tanto do diabo, que o diabo ganha até notoriedade. Tudo é o diabo está se levantando, o diabo está furioso, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, mas tudo é o diabo. Mas aqui, não, tudo é Jesus, tudo é Jesus. Se há um lugar onde expressa com tanta ênfase o nome de Jesus Cristo, é esse lugar. Não, mas existem outros lugares? Existem. Porque nós não somos exclusividade. Nós somos uma parte dos remanescentes que creem que o poder está no nome de Jesus Cristo.
E por isso nós anunciamos com firmeza e com ênfase que nós somos dele, nós pertencemos a ele. Bendito seja o seu nome. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Já parou para meditar o que isso significa, irmãos? A unidade da fé é o conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Interessante que não há em nós perfeição, mas quando nós estamos arraigados a Jesus Cristo, a coerência em nosso comportamento, em nossas escolhas. Por que a coerência? Porque não é pelo medo, é pela honra. O princípio do nosso relacionamento com Jesus Cristo é de honra. Porque Ele é a nossa base, eu ao menos quero acreditar que nós o amamos. Nós o amamos como quando estamos no ambiente de trabalho e não queremos pecar, porque sabemos que Ele está conosco. Não é porque temos medo de pecar e ir para o inferno, ao menos não deve ser essa nossa mentalidade. Na verdade, a nossa mentalidade é: eu não vou fazer isso porque eu vou estar desonrando o nome dele. Então, quando você é desafiado a pecar contra o Pai, contra o corpo, né, ou contra os seus valores, você repensa melhor as suas escolhas. Porque, poxa, se eu fizer isso, eu vou estar desonrando o nome dele. Se eu fizer isso, eu vou desapontá-lo. Não é porque ele pode me perdoar se eu confessar, mas é porque eu vou estar desonrando ele, porque eu tenho a consciência de que eu estou vulnerável. Eu posso dizer que sim e ter um momento de prazer e contentamento, satisfação. Mas o que o Pai requer de nós? Hebreus capítulo 12, versículo 4. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Se eu combato até o sangue, eu estou indo até o máximo das minhas forças para renunciá-lo. Mas não é porque eu vou bater de frente com ele e encará-lo, mas é porque eu tenho a opção de honrar o nome do Pai ou desonrá-lo. Então, o princípio do relacionamento, o princípio no relacionamento é honra. É honra. O filho honra o pai. Resume-se nisso, Malaquias 1,6. O filho honra o pai. É o princípio de honra. Porque se eu faço pelo medo, quando eu estiver ausente, ele não vai estar lá, então eu não vou sofrer dano, correção, disciplina. Não, ele não está aqui. O Pai Nosso se faz presente de forma invisível para não se fazer inconveniente. Imagina, vou falar aqui para o André. Se onde o André foi, eu estiver lá olhando. No trabalho dele, eu estou observando lá se ele está trabalhando direito. Ele vai pegar 11, eu estou de olho nele. Ele vai desembarcar de 11, eu estou na cola dele. Ele vai entrar para o trabalho, eu estou na cola dele. Ele vai olhar para o lado, eu estou lá. Ele falou: eu não posso fazer nada porque meu pai está aqui, não sai da minha cola. Ele vai trabalhar no relacionamento com os clientes, eu estou lá olhando. Ele vai sair para almoçar, eu estou observando o que ele está comendo. Você almoçou hoje, André? Então, imagina. Mas o Pai está presente. Ele pode não intervir, mas a lei dele vai exigir de você. Uma hora a lei dele, alguma parte da lei, ele vai vir para cumprir o que está escrito. Mas o Pai, quando você honra o Pai, você tem prazer de saber: não, nossa, eu estou passando uma dificuldade nessa área, mas o meu Pai está comigo. Então você fecha a porta, entra no lugar secreto e diz: meu Pai do céu, que dificuldade para lidar com isso, Pai. Que dificuldade para lidar com essa situação, Pai. Você está me deixando sério. Eu vou soltar aqui, Pai. Eu vou dar um grito aqui, alguma coisa vai acontecer, porque eu não estou mais aguentando. Essa pessoa que não para de me perseguir, Pai. Esse cenário que eu não consigo resolver, Pai. Olha
esse ofício aqui, pai, olha essa responsabilidade aqui, pai, eu não estou dando conta, não. Pai, me ajuda. E quando você fala com ele está lá. Pode ser que você ouça a voz dele, pode ser que não, mas uma coisa é fato. No meio dessa turbulência, ele vai tocar na sua alma, ele vai te dar descanso. Porque se você confiar nos cuidados do Pai, o Pai te dá norte, o Pai te dá destino, o Pai te dá escape. Porque Ele é bom. Ele é bom. Oh, meu Deus do céu. O Pai é bom. E aí, mas eu falando disso, vem aquele hino que não sai da minha cabeça. Meu, somente meu, todo o trabalho, meu filho. O seu trabalho, meu filho, é descansar em mim. Então você pode escolher das duas uma. Ou você deita na polpa do barco e dorme até que o mar, o vento, a tempestade se acalme. Ou então você dê os primeiros passos sobre as águas e vem ao meu encontro. De uma forma ou de outra, em mim, você encontrará descanso e paz. Não é, pastor Eli? Shabbat Shalom? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Irmãos, ser levado por qualquer vento de doutrina, veja bem, você tem uma base de ensino aqui. Quando você pega outras bases, de pontos diferentes que conflitam com o que você tem recebido por ensino, é um perigo. Porque a partir do momento que você começa a fazer comparações, você se torna uma pessoa vulnerável. A tendência é que para onde o vento soprar, você se inclina. Mas quando você tem uma base sólida, não, eu aprendi dessa maneira. E aquilo que eu aprendi, eu pesquisei a respeito, porque como todo bom bereano, eu vou confirmar nas Escrituras se essas coisas são de fato assim. Você leu as Escrituras, consultou as referências e elas fecharam que realmente é o Espírito Santo que comunica essas coisas, o que vier por fora para te remover da sua crença, dos seus valores, cuidado. Pode ser ardil de Satanás. Porque ele vai vir dizendo, olha, é assim que você leu, é assim que você aprendeu, isso aí está certo? Eu assisti um vídeo de uma pessoa, fica falando que esse negócio, você dá dinheiro para a igreja, você dá dinheiro para pastor, você dá seu dízimo para o pastor, você está errado, você está alimentando um mercenário. Irmãos, se qualquer pessoa que contradizer aquilo que a Escritura já decretou, é um perigo cair no segmento da apostasia. Daqui a pouco já não há mais crença fundamentada na fé, mas agora estão criando um monte de bastardo confrontando autoridades. Sei lá se esse negócio você está ensinando é verdade mesmo? Será que você cita na Bíblia mesmo? Eu não acredito que está falando. Então é muito fácil a pessoa decair da fé. Daqui a pouco ela não vai querer mais congregar, porque na mente dela tudo que a igreja ensina está errado. Na mente dela, tudo que os pastores pregam, mesmo apontando para Jesus, está errado. Se não estiver dentro do conceito e ensino que ela entendeu na internet, porque ela só vai pegar uma parte do texto, uma parte da referência, uma parte do assunto. Mas e o crescimento, e o amadurecer, e as perspectivas reveladas pelo próprio Espírito Santo nas entrelinhas da Escritura, então é mais fácil acreditar naquilo que eu escutei do que naquilo que eu testifiquei. E eu testifico, nós testificamos que a nossa base de ensino é a Bíblia Sagrada, e a Bíblia ela aponta totalmente para Jesus Cristo. Então vou começar a dizer, eu não vou dar meu dízimo na igreja não, porque vai, sei lá, o que o pastor está fazendo com o dinheiro. O dinheiro é seu? Eu trabalhei, é seu, então quando você morrer, você vai levá-lo? Não, mas o trabalho das minhas mãos vai ficar para quem? Para onde você vai, não tem que levar bagagem, não tem valor nenhum. O carro que você compra não é seu, começa por aí. Se você não pagar IPVA, daqui a pouco eles estão te tomando. O imóvel que você compra não é seu, a não ser que você mora na periferia e não paga IPTU.
Porque se você paga IPTU e você deixar de pagar, você entra na dívida ativa. Então, daqui a pouco, o imóvel já não é mais seu. Agora é do Estado, é do município. Então, você já perdeu. Não, o trabalho, o salário que você recebe... Não, o salário é meu. Eu trabalhei, eu recebi, ele é meu. Não, não é seu. É dos banqueiros, é do supermercado, é do shopping, não é seu. Porque você recebe, mas outro vai ficar com ele. E a moeda gira. No final, nem mesmo até que nós somos enterrados nos pertence, porque até os velhos vão lá e comem matéria. Nós não temos nada. O que nos pertence então? A vida eterna em Jesus Cristo. Isso ninguém pode tirar. Graças a Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque isso ninguém pode nos tirar. Uma coisa que Deus nos deu. Ele nos deu Jesus Cristo. E Ele nos deu mesmo. Ele nos impressionou. Ele nos deu. João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. E Ele, além de nos ter dado Jesus Cristo, Ele nos deu direito a uma herança incorruptível. Ele nos deu. Já está nas suas mãos. Você decide se quer aceitá-la ou declinar dela. Como ruiós, você herda. Como tecnon, você declina. Como tecnatel, você não conhece. E por fim, não tem herança. Por isso é necessário amadurecer com responsabilidade. Entender por que eu estou aqui no templo. Por que você está aqui? Por que nós estamos aqui? Entender que nós somos uma unidade, um corpo unificado por meio de Jesus Cristo. E quando você oferta, dizima, você não está fazendo isso porque vai alimentar pastor, vai alimentar templo. Nós fazemos isso porque sabemos que nada disso é nosso. Mamon, ele é o Senhor que governa mentes fracas, débeis, de tecnon, e induz os tecnatel a se encurvar a ela. É liberalidade. Eu contribuo, eu colaboro porque eu acredito. E aqui nós vemos que não tem nada que realmente venha extrapolar o limite da realidade. Porque nós não temos nesse ambiente pessoas gananciosas, né, líderes gananciosos, que quanto mais valores monetários entrarem, mais eles crescem, soberbecem. Aqui nós somos um povo tão simples e humilde que o que nós fazemos, nós cooperamos um com o outro, e não só financeiramente, nós cooperamos um com o outro espiritualmente, intercedendo um pelo outro, ajudando um ao outro, cooperando com o outro. E quando nós fazemos alguma doação, não permitimos que a nossa mão esquerda venha cobrar o que a direita fez, porque nós sabemos os valores daquilo que nós investimos. E nós fazemos isso não fazendo média dessas coisas, porque vão ficar aqui. O que nós vamos levar para o céu? Nada. Na verdade, para que nós vamos levar se lá já tem tudo? E principalmente o filho, né? O filho está lá. Então, isso muda tudo. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ô, irmão, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Jesus Cristo. A base do nosso amadurecer com responsabilidade é ter um princípio. E esse princípio que o Senhor nos chama a viver todos os dias é obediência. Se não houver submissão e obediência, haverá rebelião. E todo aquele que se rebela é porque não tem um coração submisso, não tem um coração obediente, um coração ensinável. Coloque-se de pé. Nos laços do Calvário que nos une, em Cristo Jesus, nosso Senhor e vida eterna, paz seja convosco, viva o Senhor Jesus, e eu passo a palavra para o pastor Herbert. Amém.